primeiramente, boa noite. Hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Ruth. E antes de começarmos, entrarmos nos capítulos em si, uma breve introdução do contexto vai ser abordada, tá? No intuito de que nós entendamos um pouco mais esse plano de fundo onde se passa a história contada no livro de Ruth. A tradição judaica, ela atribui a escrita desse livro ao profeta Samuel, justamente pelo fato que ele viveu nessa transição de fim do período dos juízes e início da monarquia, né? Ele, inclusive, unge Saul, primeiro rei de Israel, e depois unge Davi. Só que ele não vê Davi se tornar rei. Esse é um dos motivos pelo qual estudiosos acreditam que muito provavelmente não foi ele que escreveu. Na verdade, não tem evidências de que seja ele ou não, porque lá no capítulo 4 de Ruth, dos versículos 18 ao 22, aborda sobre a genealogia de Davi. Só que os estudiosos acreditam que esse Davi não seria um Davi ungido, mas sim já rei em exercício, então não poderia ter sido Samuel. Logo, também não há evidências de que uma outra pessoa, teria acrescentado essa parte final da genealogia ali. Portanto, hoje nós consideramos o autor do livro de Ruth como sendo desconhecido. E como não sabemos, quem escreveu, fica muito difícil saber quando foi escrito. E então apenas estima-se, um período de 1050 a 450 anos antes de Cristo para a escrita desse livro. Ou seja, pode ter sido no período de monarquia em Israel, no início, ou no período de Davi, rei já, ou no tempo que se segue depois do exílio babilônico. Só que o período histórico contado, que fala no livro de Ruth, estima-se que é uma história que aconteceu entre 1000 e 1200 anos antes de Cristo, no tempo dos juízes. A gente vai ver depois o que o próprio capítulo lá, versículo fala. E esse é um livro que ele é um livro narrativo, Conta uma história real de uma família israelita que sai de Israel para morar em terra estrangeira, lá em Moabe. E o marido, esposa e 2 filhos. Esses 2 filhos depois casam com mulheres moabitas. Só que acontecem algumas coisas que depois a gente vai ler. E a Noemi acaba voltando para Israel com Ruth. E lá Ruth se casa com Boaz. E o fruto desse casamento, o filho, ele é avô de Davi. Ou seja, Ruth faz parte da genealogia de Jesus, assim como Boaz. Ela é bisavó de Davi, Bom, a mensagem que é trazida nesse livro, a gente pode dizer que é uma mensagem de providência divina, de redenção, graça, e alguns objetivos que tem de nos mostrar na mensagem do livro é que o Senhor tanto traz de volta uma vida, redime uma vida, que no caso a vida de Noemi, que ali ela obtém a redenção do Senhor, porque ela estava em terra estrangeira, e ela volta para casa depois, de volta, ela retorna para o seu lar, tanto quanto da Moabita, que é Ruth. E também nos mostra que, é um livro que nos mostra justamente para o povo de Deus, para o povo de Israel, que uma estrangeira ela pode se converter
e se tornar serva do Senhor e fazer parte do povo de Deus também. Bom, então, resumindo, né, o livro de Ruth nos mostra a ação e a graça divina, tanto na vida de uma israelita quanto na vida de uma estrangeira. Agora, com todo esse plano de fundo, nós podemos começar o nosso estudo. Então, a gente vai ler agora o capítulo 1 de Ruth, não todo, tá, hoje, mas primeiramente do versículos 1 ao 5, tá? Antes, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por mais uma vez aqui estamos, ó Deus, estudando a Tua Palavra. Muito obrigada. Eu te peço que o Senhor esteja guardando, ó Deus, cada palavra aqui sendo dita, que o Senhor possa conduzir o estudo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ver. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Maom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E, depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Maom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então, aqui no versículo 1, né, fala que Elimeleque estava lá em Belém de Judá com sua família, só que a terra foi assolada por uma fome, né? Tinha grande fome nessa terra. E foi na época de Juízes. Ou seja, lá em Israel estava acontecendo isso nesse momento. Só que de uma forma mais geral, o que traz, né, lá no livro anterior de Ruth, Juízes, o que ele nos mostra, como era essa época, a época de Juízes? Bom, era um período extremamente conflituoso e cheio de problemas, não havia uma centralização no quesito governo, né? O governo era centralizado, cada tribo fazia aquilo que bem entendia, mais ou menos, né? E o povo pecava muito. E por isso haviam batalhas externas, batalhas internas, né? Batalhas entre as tribos de Israel e batalhas saqueadores, né? Estrangeiros que iriam saquear e batalhavam com o povo de Israel. Bom, mas isso tudo acontecia justamente por conta do pecado do povo, né? O povo estava ali na Terra Prometida, que Deus tinha levado eles até lá. Só que, conforme as gerações passavam, o povo ia esquecendo do Deus de Israel, do verdadeiro Deus. E aí eles acabavam se casando com mulheres estrangeiras e homens, né, o povo estrangeiro, ou seja, casavam fora do pacto, fora da aliança, e adoravam, idolatravam outros deuses e construíam esculturas para cultuar. Então o Senhor, ele pesava a sua mão contra o seu povo, levantava saqueadores, né? Levantava homens para que atacassem Israel, justamente por conta do pecado desse povo, né? Não é porque é um Deus mau, não, mas é que ele é um Deus justo. E como o povo estava ali agindo conforme o que eles, como eles bem queriam, né? Agindo conforme os desejos dos corações deles, né? Pecando, se inflamando com o pecado, então eles estavam ali sofrendo a consequência dos próprios atos deles, tá? Entretanto, ainda assim, Deus agia com benevolência, na verdade, é o contrário, né?
Deus não era um Deus mau, ele estava agindo com benevolência porque ele dava a oportunidade ainda desse povo a se arrepender. Então, Deus estava chamando o seu povo ao arrependimento. Ao mesmo tempo que ele levantava homens contra o povo de Israel, ele levantava juízes que libertavam o povo de Israel da opressão do inimigo. O problema é que isso era um ciclo, né, que acontecia, porque o povo pecava, Deus pesava sua mão, o povo sofria, levantava um clamor a Deus. Aí Deus levantava um juiz para libertar o povo. Só que aí depois que o juiz morria, né, porque enquanto o juiz estava vivo, eles se voltavam a Deus novamente, mas depois que o juiz morria, aí eles voltavam tudo de novo, mesmo pecado, entregavam à idolatria. Então, é exatamente nesse contexto aí em que a família de Elimeleque estava, numa Israel conflituosa. E alguns até dizem que dão o nome, né, nessa época de juízes, de obscurantismo de Israel. Foi uma época muito obscura em Israel, por conta de tudo isso. Bom, aí eles saem, né, ali no versículo 1 mesmo, já fala, no versículo 2, eles são mulher, eles e seus 2 filhos saem da terra de Belém de Judá para irem habitar lá em Moab, uma terra estrangeira. Mas, assim, eles não estavam saindo de qualquer terra. Eles estavam saindo da terra prometida de Israel, aquela terra que Deus prometeu ao povo, levou ao povo, conduziu o povo até lá, para peregrinar, para habitar em uma terra completamente estrangeira, onde lá pessoas adoravam outros deuses e etc. Viviam conforme aquilo que eles achavam certo. Bom, é claro que a palavra aqui que a gente acabou de ler não nos revela, né, em nenhum resto do capítulo, em nenhum momento, o porquê que estava havendo fome lá na terra de Belém. Na terra de Belém, Belém de Judá era conhecido lá em Israel como o celeiro de Israel. Porque lá sempre havia, era onde havia mantimento, né, havia alimento, comida. Só que não estava tendo. Então, nós não sabemos, né, se era por causa de uma má colheita, uma safra ruim, ou se era por causa do pecado, né? Que a palavra de Deus não fala. Mas, ainda assim, independente dessas 2 opções, né? Será que a atitude de Elimeleque e sua família abandonar seu povo, a sua terra, a terra prometida, Israel, e habitar junto a outro povo lá em Moab, será que isso foi uma atitude correta, né? Poxa, se lá já dentro de Israel, como a gente vê em Juízes, o povo só pecava, caía, imagina fora, né? Difícil. Será que Deus estaria, né, se agradaria dessa atitude? Bom, a gente não sabe o motivo, né? Mas podemos imaginar 2 situações. A primeira situação é que Elimeleque e sua família estavam numa época em que havia um juiz, já, né, sido levantado o juiz, o povo estava nos caminhos do Senhor, e aí aconteceu uma terrível seca, né, não foi por causa do pecado, foi porque foi uma seca. Então, o que estaria acontecendo? Elimeleque, em vez de ficar lá com a sua família, não, ele pega a sua família e vai embora, certo? Ou seja, em vez dele ficar com o seu povo, clamarem a Deus e terem fé e confiança na providência divina, eles vão embora, né? Porque, veja bem, o Deus era o mesmo, Deus de sempre, mesmo Deus que libertou o povo do Egito,
que alimentou o povo do Egito era o mesmo Deus ali, que poderia fazer aquela seca terminar, cessar. Então, mesmo assim, ainda assim, ele resolveu pegar sua família e tomar o caminho mais fácil, né, mais rápido, e abandonar o seu povo, agindo assim conforme a sua própria vontade, certo? Só que a gente precisa lembrar que nem sempre o caminho mais fácil, o mais rápido, é o caminho certo, né? É o caminho que Deus tem para nós. Outro fato importante, pensando nessa situação, é que Israel estaria numa fase, né, como estaria nessa fase servindo a Deus. Então, se a família sai de lá, de Israel, para ir habitar um lugar distante, longe, eles vão estar fora da comunhão, né, com seus irmãos, e não iriam participar das festas judaicas, né, das expiações, da expiação dos pecados, né, ou seja, eles estariam distantes de tudo, inclusive de Deus. Agora, numa situação em que aquela seca foi por conta justamente do pecado, como vemos lá em Juízes, né, Deus chama o seu povo em arrependimento. Então, o certo não seria fugir da situação, continuando no pecado, mas sim ficar lá e, de novo, se humilhar a Deus e voltar a Deus para que Deus liberte o povo da situação. Ou seja, independente do motivo que foi a seca, isso nos indica, né, a decisão deles sair nos indica que não foi uma decisão correta perante ao Senhor. Bom, aí então daí começa o grande drama e sofrimento na vida de Noemi, porque o marido morre, né, e os seus 2 filhos, lá no versículo 5 a gente leu, só que antes dos 2 filhos dela morrerem, eles casam com moabitas. Casam com moabitas, vivem por mais 10 anos e morrem, né? Mas olha, eles casaram com moabitas. E isso vai contra a lei, né, de Deus ali, contra a lei de Israel, porque eles casaram fora do pacto. Eles, não importa, né, eles saíram de Israel e foram morar lá em Moab, mas a lei ainda vale para eles. Né? Eles deveriam respeitar e viver, né, conforme o Senhor já tinha dito, né, como. Só que aí eles vão lá e pegam moabitas para se casarem. E nada no texto, inclusive, que a gente vai ler mais pra frente também, nada indica a conversão até o momento dessas mulheres, né, moabitas. Será então que eles não poderiam viajar e escolher lá uma esposa, né, em Israel para poderem se casar, né, conforme a lei de Deus? Ou então, já que o marido de Noemi tinha morrido, o pai tinha morrido, então os filhos podiam ver, queremos casar, então vamos todo mundo voltar para lá, porque lá tem mulher para casar, né? Na cabeça deles deveriam pensar assim, né? Aqui não tem mulher para casar, porque aqui é Moab, aqui os moabitas, eles cultuam deuses e deusas pagãos, não é o Deus de Israel, não são deuses verdadeiros, são deuses falsos. E então eles deveriam pensar assim, né, como povo de Deus, e não fazer o que eles fizeram, mas eles foram, mais uma vez, pensando no caminho mais fácil. Né? Eles casaram com mulheres moabitas. Aí eles morrem, 10 anos depois. E nem tem filhos, né? Em 10 anos não tiveram nem filhos. Então Noemi então agora se encontra sozinha, sem marido, sem filhos. E suas noras, a princípio, não têm nenhum compromisso mais com elas, né? Porque elas não tiveram filhos, não deram netos, então, enfim. Agora vamos ver o que sucede do versículo 6 ao 14. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes: Noemi,
Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais aos falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E, mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Bom, Noemi, frente àquela situação, né, que tinha acabado de acontecer, as perdas que ela teve, ela ouvindo falar que lá em Belém de Judá já voltaram a ter alimento, então ela decide voltar, né, porque Deus já tinha provido alimento lá em Belém. Só que aí, ela, a caminho de Belém de Judá, ela fala para as noras: não, volta para casa, casem-se com outros homens, né, no povo de vocês, que Deus abençoe vocês. E, resumidamente, ela fala assim. Ela até argumenta para as meninas, para as mulheres voltarem, né? Só que, no final das contas, ali no versículo 14, a gente vê que Ruth fica com ela. O Orfa vai embora, mas Ruth fica com ela. E é incrível ver a bondade de Deus, no caso, que chama tanto o povo para voltar, que é o que a gente está vendo com Noemi, né? Está voltando para sua terra. E é como eu falei para vocês lá em Juízes, né? O Senhor estava sempre chamando o seu povo para voltar em arrependimento. E isso está acontecendo aqui com Noemi. E também chama estrangeiros para fazer parte do povo de Deus, né? O povo de Israel. Até o versículo 7, tudo que acontece até o versículo 7, a gente vê que tudo encaminha para que Noemi saia dali, daquela terra, e volte para Israel. Caso contrário, se essas coisas não tivessem acontecido, provavelmente ela continuaria lá em Moab, né? Por também ser mais cômodo, né? Já estamos aqui, vamos ficar aqui. Mas não, Deus age de uma maneira que a gente não entende, mas sempre da maneira certa e exata na nossa vida. Lá dos versículos de 7 a 9, então, Noemi fica ali insistindo para que elas voltem, né? Mas pensa, elas já estavam no caminho, já estavam indo com ela para Belém, né? Então, por que será que Noemi de repente fala para que elas voltem? Bom, não tem como a gente saber isso, né? Porque a palavra de Deus ela não diz, mas eu posso dizer para você o que provavelmente eu pensaria se tivesse a situação de Noemi. Ou você até também, né? Porque veja bem, eram duas mulheres moabitas indo com ela para Israel. Só que essas mulheres eram descendentes de quem? Moab, né? Moab, quem foi Moab? Moab que deu origem, né, aos moabitas. Moab, ele foi filho de uma relação completamente pecaminosa de um pai com uma filha de Ló com a sua primeira filha. Lá em Gênesis 19 a gente vê. Então, olha só, Moab
Moabita indo para Israel, imagina. Um outro episódio também que poderia pensar na situação era aquele que aconteceu lá em Números 25, né? Época de Moisés ainda. Os israelitas, eles foram seduzidos por mulheres moabitas e adoraram, idolatraram seus deuses e se prostituíram com elas. E por causa desse pecado, milhares de pessoas morreram. Então, esse era motivo suficiente para eu pensar assim, nossa, eu tô levando mulher moabita comigo. Imagina, será que eu ficaria um pouco envergonhada ou até mesmo medo, né, da reação do meu povo? Porque saí de Israel com a minha família, abandonei no momento que o povo estava, né, precisando, no sentido de clamor a Deus, e eu saí, eu fiquei lá clamando junto com o meu povo. Perdi tudo, agora volto sem nada, levando 2 moabitas comigo. Olha só, imagina só. Mas esse pensamento para Deus não é nada, porque Deus mostra pra gente, né, com essa história do livro de Ruth, que até mesmo a moabita pode se converter e fazer parte do povo de Deus. Né? Lembra de Raabe? Raabe foi mãe, a meretriz, né? A Jericó, foi mãe de Boaz, inclusive, que vai casar depois com Ruth, a gente vai ver, entendeu? E, inclusive, está na genealogia de Jesus também, né? Ou seja, esse pensamento não é adequado, porque até uma pessoa assim pode se converter. Que nem a gente pode pensar, né? Eu não vou levar o meu amigo, tal amigo ou amiga na igreja, porque, nossa, essa pessoa vai lá na igreja, vai me envergonhar, vai falar alguma coisa, vai querer debater. Não, na verdade a gente não deve pensar dessa maneira, porque a mensagem do evangelho, das boas novas, também é para essa pessoa, né? Até porque a gente não sabe quem vai ser salvo e quem não. Então, é isso que a gente tem que se importar. Né? Que é o que a palavra justamente fala pra gente. Agora veja só, lá no versículo 14, a Orfa acaba voltando, indo embora para sua terra. Né? Humanamente, né, se a gente for pensar humanamente assim, não tem outra forma de pensar, né? Mas a escolha de Orfa foi bem lógica, né? Foi a mais lógica possível que ela poderia ter tomado, porque, veja bem, ela estava indo para uma terra desconhecida, com um povo que cultua um Deus desconhecido, não sabia o que ela ia encontrar pela frente. Completamente bem. Ela não poderia também mais retornar para o povo dela. Né? Teria que abandonar o seu povo, né? Para viver em Israel. Então, a outra opção que ela tinha era o quê? Voltar para sua terra, para pessoas que ela já conhecia, com quem famílias, né? Com quem ela tinha crescido, e continuar adorando aos deuses que aquele povo dela adorava, tudo conhecido, né? Foi justamente isso que ela escolheu, né? Foi o mais lógico. Só que nem sempre aquilo que parece mais fácil é aquele caminho que nos conduz à salvação. Né? Agora, Ruth, ela tinha as mesmas 2 opções entre voltar para o seu povo e permanecer com Noemi e ir para Israel. E ela escolhe justamente ir para Israel. Então, nós podemos tirar, né, desse pequeno trecho do capítulo 1, de 1 a 14, algumas
situações, né, como os caminhos difíceis que Deus nos faz passar, não significa que Ele nos abandonou, mas trata-se da aliança que coordena toda a nossa vida para o nosso bem. Deus não se esqueceu, Ele não se esquece da gente, né? E Ele não se esqueceu de Noemi. Ainda que ela tenha o abandonado e ido para outra terra, né? Ele a chama de volta. E nem sempre o caminho lógico, né, que foi no caso de Orfa, que a gente acabou de ver, é aquele caminho que conduz à salvação, à vida eterna. O caminho que conduz à salvação é difícil, né? Não devemos tomar as nossas vidas nas nossas próprias mãos e fazer aquilo que nós bem entendemos, mas sim buscar viver o amor sacrificial proposto por Deus. E lá em Efésios 2, 11 a 22, a gente vai ler o seguinte, né? Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, Ele destruiu a barreira comum da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele se descuidou, destruiu a inimizade. Então, no Efésios, né, Efésios 2, de 11 a 22, Paulo vai falar ali, né, que antes um povo estava longe do povo de Israel, né, e longe da promessa, da aliança da promessa com Deus, agora é aproximado, mediante a Cristo. E isso a gente vê que foi preparado desde lá no Antigo Testamento, a gente vê, né, que no caso do exemplo de Ruth, Raabe, que fazem parte também passaram a fazer parte da aliança, né, porque se converteram a Deus. E hoje nós sabemos que nós fazemos parte também agora da Israel celestial. Bom, vamos orar então. Semana e na próxima vez, né, que formos estudar, será o restante do capítulo. Orei. Meu Deus, muito obrigada, Deus, por mais esse estudo, Deus. Muito obrigada porque o Senhor sempre tem cuidado de nós, ó Deus, das nossas vidas, ó Pai. Continue, ó Deus, guardando, ó Deus, e nos livrando de todo mal. Muito obrigada porque a cada dia o Senhor tem nos ensinado e falado, Deus, conosco, Deus, nos mostrando aquilo que de fato, Pai, que o Senhor deseja. E eu te peço, Deus, que o Senhor também esteja cada dia nos ensinando, nos dando sabedoria para aprender cada vez mais de Ti. E que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus.